Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, sala essa que é aberta todos os dias e durante esse ano de 2023 nós estaremos lendo e interpretando os textos todos os dias com o objetivo de entendermos a visão completa da palavra. Visão geral de toda a Bíblia, todo o pensamento de Deus na Bíblia, revelado na Sagrada Escritura. Esse é o nosso compromisso de estarmos juntos nesse ano de 2023, tá bom? Nós vamos continuar com a leitura histórica que temos feito, como eu tenho dito para vocês, esses dias atuais nós temos acompanhado aqui uma leitura histórica, então assim, não há muitas palavras de difíceis interpretações, mas essas histórias nos ajudam a entender o pensamento geral de Deus, a forma que ele tratou o seu povo, a forma que ele desejava ser tratado também pelo seu povo. Então é importante que você continue aí com a gente, não desanime, vamos juntos até o fim. Todos que assumiram um compromisso, lembra desde o início que eu venho falando para vocês? Coloquem nos comentários, assuma um compromisso público, eu vou até o fim. Então é isso. Vamos até o fim. Bom, hoje é o dia de número 56 e nós vamos ler a partir do capítulo 45 de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis 45. Tenha em mãos as suas canetas, seu bloco de notas. Quem sabe a sua Bíblia é igual a minha aqui, que tem espaço para anotações, né? Aqui nas laterais. Que aí você pode também fazer as suas anotações. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, toca aí no sininho, ative as notificações e na descrição desse vídeo tem os links para que você possa acessar os nossos grupos. No grupo do WhatsApp você vai receber diariamente o aviso de que estamos ao vivo e através desse mesmo aviso você pode assistir, acompanhar a leitura em qualquer horário, tá? E no Telegram é um arquivo, onde lá vai ficando arquivado todos os PDFs com as minhas anotações desde o início do ano até aqui. Dessa forma, não pesa aí a memória do seu celular e ainda que aconteça qualquer coisa com o seu WhatsApp, às vezes acontece, né? A gente tem que reiniciar o celular, aquela coisa toda e acaba apagando. No Telegram não acontece isso, fica tudo arquivado lá em nuvem, tá bom? Seria excelente então que você também migrasse lá para o canal do Telegram. Vamos fazer nossa oração. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Estamos aqui reunidos por causa das Tuas misericórdias, que nos permite estarmos aqui. E debaixo de Tua graça pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, através da leitura que nós temos feito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar a Bíblia aqui na tela e vamos seguir então com a nossa leitura. Gênesis capítulo 45, versículo 1. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e ele clamou: Fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer aos seus irmãos. Então, saiu todos os servos dele, os soldados, todos que assistiam José, um governador, né, uma autoridade. Ficou só ele e os irmãos. E ele chorou em alta voz, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse aos seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse aos seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis, convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida.
Por esses 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. Lembra da revelação do sonho de Faraó, que José disse que seria assim? 7 anos de fome? Então, até o momento, tinha passado 2 anos, ainda faltavam 5 anos. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então, agora, não foste vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, e dizei-lhe: assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim e não te demores. E tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo quanto tens. E ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa, e tudo que tens, não vades à pobreza. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é a minha boca que está falando convosco. E contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressar-vos-ei, e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou. E Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José vieram. E isso agradou muito a Faraó e a seus servos. E Faraó disse a José: diz a teus irmãos: fazei isto, carregai vossos animais, e parti, e ide à terra de Canaã. E tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. Versículo 19. Só um instante, só fazer um ajuste aqui. Só um instante. Versículo 19. A ti agora ordeno, fazei isto: tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para as vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. Também não considereis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carroças, de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. E a todos eles deu, a cada homem, mudas de roupas, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Era seu irmão, né? O irmão mais novo dele, aliás, o único irmão por parte de pai e mãe. E para o seu pai ele enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com trigo, e pão e alimento para o seu pai para o caminho. Assim ele enviou seus irmãos, e eles partiram. E ele lhes disse: vede, para que não contendais pelo caminho. Vê se não vai brigar no caminho, né? José tinha as lembranças, né, dos irmãos, viviam brigando, discutindo. José falou: vede, para que não contendais pelo caminho. E eles subiram e saíram do Egito, e vieram à terra de Canaã, até Jacó, seu pai, e lhe contaram, dizendo: José ainda está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhes contaram todas as palavras de José, que ele lhes havia dito. E quando ele viu as carroças
que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Israel disse: isto é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo. Eu irei e o verei antes que eu morra. Quando Jacó, Israel, viu as carroças que José tinha enviado, que Faraó também tinha permitido que aquelas carroças fossem buscar o pai, e tudo que o pai tinha, ele reconheceu, falou: isso é o suficiente. O que eu estou vendo aqui só pode ser José que fez isso por mim. E aí ele decidiu partir. Capítulo 46. Israel iniciou sua jornada com tudo que ele tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: aqui estou. E ele disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente. E José colocará a sua mão sobre os teus olhos. Então, Deus está dizendo para Jacó: pode ir, eu vou ser com você, vai para o Egito, mas você vai voltar para essa terra. E José colocará a mão nos seus olhos, ou seja, consentir com a sua morte, ou enfim, assim que o pai morrer, muitas expressões que você já deve ter visto em filme, às vezes a pessoa morre de olhos abertos e alguém vai lá e fecha os olhos dela, Versículo 5. E Jacó levantou-se de Berseba, e os filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e seus pequenos, e suas mulheres, nas carroças que Faraó havia enviado para o levar. E eles tomaram seu gado e seus bens, que haviam obtido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele, seus filhos, os filhos de seus filhos com ele, suas filhas, e as filhas de suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a semente, E ele trouxe consigo para o Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben: Enoque, e Palu, e Esrom, e Carme. E os filhos de Simeão: Jemuel, e Jamim, e Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: e Onã, e Selá, e Pérez, e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. A gente já sabe a história, já sabe que os filhos de Judá, e Onã, eram aqueles que casaram com Tamar. Morre o mais velho, morre o irmão do meio. O mais novo era para ter casado com Tamar. Houve toda aquela confusão que Judá acabou achando que ela era uma prostituta. Enfim, toda aquela história que a gente já falou. Por isso que é bom a gente ir lendo os textos e seguindo em uma sequência para que as histórias vá se encaixando e aí fique bem claro na sua mente. Quero dar um destaque aqui para os filhos de Levi também, no versículo 11 que nós já lemos. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Na próxima leitura do livro do Êxodo, eu vou te lembrar disso, tá? Os filhos de Levi, grave aí, Gerson, Coate e Merari. Bom, versículo 12. Os filhos de Judá: e Onã, e Selá, e Pérez e Zerá. Mas e Onã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Ramul. E os filhos de Issacar: Tola, e Puva, e Jó, e Sincron. E os filhos de Zebulon: Sered, e Elon, e Jaleel. Esses são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade: Zifion, e
Ragi, e Suni, e Esbom, e Eri, e Arode, e Areli. E os filhos de Azer, Inna, e Isva, e Isvi, e Berias, e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e ela deu estes a Jacó, 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Asbel, e Gerá, e Naamã, e Ei, e Ros, e Mupim, e Rupim, e Arde. Esses são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó. Todos foram 14 almas. Então até aqui 33, mais 13, mais 14. Olha como a geração... Isso aqui está falando filhos e netos, tá? Olha como a geração de Jacó aumentou, né? No final vai falar quantos foram, se não me engano 70, que foram para o Egito. Versículo 23. E o filho de Dan, Russim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, e Guni, e Jezer, e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e ela deu a estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram de seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas as almas foram 76. Então, 76. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. 76 no total a posteridade, né? A posteridade de Jacó ainda lá em Berseba, né? Agora, os filhos de José e os netos, então, já nasceram no Egito. Então, 70. Foram 70 os que vieram ao Egito junto com Jacó. Versículo 28. E ele enviou Judá adiante até José para direcionar sua face para Gósen. E eles vieram à terra de Gósen. E José preparou sua carruagem e subiu para encontrar Israel, seu pai, em Gósen. E se apresentou a ele e se lançou ao seu pescoço e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. Que reencontro que deve ter sido esse, né? Meu Deus do céu, depois de tantos anos. José saiu de casa com 17 anos. 17 anos. Ele começou a governar, se não me engano, com 30 anos. Aqui já tinha passado 2 anos que ele estava governando. Mais para frente a gente vai ver esses números exatos. Mas imagine aí, que reencontro, hein? Versículo 30. E Israel disse a José: agora deixa-me morrer, pois eu vi a tua face, porque tu estás vivo ainda. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó para dizer-lhe: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores, pois seu trabalho tem sido apacentar gado. E eles trouxeram seus rebanhos e seu gado e tudo que eles têm. E acontecerá que, quando o Faraó vos chamar e lhes disser qual é a vossa ocupação, vós direis: o negócio de teus servos tem sido com gado desde a nossa juventude até agora, tanto a nossa como também de nossos pais, para que possais habitar na terra de Gósen, pois todo pastor é uma abominação para os egípcios. Então, os egípcios, eles não tinham essa profissão no meio deles, não tinham pastores na terra do Egito. Então, José já orientou os pais para falar dessa forma, porque eles iriam viver
em uma terra, não literalmente junto ali com os egípcios, mas um território paralelo, um pouco afastado dos egípcios. E a gente vai ver isso muito lá na frente no livro do Êxodo, quando as pragas atingiam a terra do Egito, mas não atingiam a terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel. Vamos para o capítulo 46. Como eu tenho dito, você percebe que é uma leitura histórica, né? É a história do povo hebreu. Gênesis 47. Então José veio e contou a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, e seus rebanhos, e seu gado, e tudo que eles possuem, vieram da terra de Canaã, e eis que eles estão na terra de Gósen. E ele tomou alguns de seus irmãos, 5 homens, e os apresentou a Faraó. E Faraó disse aos seus irmãos: qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: teus servos são pastores, tanto nós como também nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque teus servos não têm pastagem para os seus rebanhos, porque a fome é dolorida na terra de Canaã. Por isso, suplicamos-te agora, deixa que teus servos habitem na terra de Gósen. E Faraó falou a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze teu pai e teus irmãos habitar, na terra de Gósen, deixai-os habitar. E se tu conheces algum homem de atividade entre eles, então faze-os responsáveis por meu gado. E José trouxe Jacó, seu pai, e o colocou diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: quantos anos tu tens? E Jacó disse a Faraó: os dias da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não alcançaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da presença de Faraó. E José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu posses na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, com pão, de acordo com suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito dolorida, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José ajuntou todo o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compravam. E José levou o dinheiro para a casa de Faraó. E quando o dinheiro acabou na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, pois o dinheiro acabou. E José disse: dai o vosso gado, e vos darei pelo vosso gado, se não há dinheiro. E eles levaram o gado a José, e José lhes deu pão em troca, pelos cavalos, pelos rebanhos, pelo gado dos rebanhos e pelos jumentos. E durante aquele ano, ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Quando aquele ano terminou, vieram a ele no segundo ano e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro acabou. Meu senhor também tem nossos rebanhos de gado, nossos rebanhos de gado. Nada nos sobrou diante da vista de meu senhor, exceto nossos corpos e nossas terras. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que possamos viver e não morrer, para que a terra não seja desolada. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada homem o seu campo, porque a fome prevalecia sobre eles. Assim, a terra passou a ser de Faraó. E quanto ao povo,
ele os removeu para as cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes possuíam uma porção atribuída por Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhes dava. Por isso, eles não venderam as suas terras. Então José disse ao seu povo: eis que neste dia comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Vede, aqui está a semente para vós, e semeareis a terra. E acontecerá que, das colheitas, dareis 1/5 parte a Faraó, e 4 partes serão vossas para semear o campo e para vosso alimento, e para os da vossa família, e para alimento para os vossos pequenos. E eles disseram: tu salvastes as nossas vidas, que encontremos graça à vista de meu Senhor, e nós seremos servos de Faraó. E José fez esta lei sobre a terra do Egito até este dia, que Faraó deveria ter a 5ª parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não se tornou de Faraó. E Israel, que é Jacó, habitou na terra do Egito, na região de Gósen, e eles tinham posses ali, e cresceram, e se multiplicaram grandemente. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foi 147 anos. E chegando-se o tempo que Israel devia morrer, ele chamou seu filho José e lhe disse: se agora eu encontrei graça à tua vista, rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te, no Egito, mas quando eu descansar com meus pais, tu me levarás para fora do Egito e me enterrarás no lugar de sepultamento deles. E ele disse: eu farei como tu disseste. E ele disse: jura-me. E ele lhe jurou. E Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. Então veja como Deus ele foi na vida de José, José se tornou governador do Egito e, por uma estratégia de sabedoria, durante os 7 anos de fome, ele estocou de maneira que só o Egito, só José tinha alimento, quando em lugar nenhum mais tinha. No primeiro ano as pessoas ainda tinham dinheiro para comprar, no segundo ano já tinha acabado o dinheiro. Então, em troca da comida e de sementes para que eles pudessem plantar, eles venderam o próprio corpo e as suas terras. Sendo assim, toda a terra do Egito passou a ser de Faraó e todas as pessoas. Por isso que o Egito se tornou uma nação muito poderosa naquela época, mas muito poderosa mesmo. Bom, a gente vê aqui que Jacó, também estava crescendo e se multiplicando, e a continuação dessa história nós vamos saber amanhã. Tá bom? Gente, um abraço de fé e força. Agora eu vou ler aqui os comentários de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.